Pensar muda tudo. Desenvolvimento de lideranças, culturas, design organizacional, num podcast para a gente pensar junto. Porque pensar muda tudo, a percepção sobre nós mesmos, sobre as pessoas com quem vivemos, sobre a sociedade e sobre as organizações que nós trabalhamos. Eu sou a Feleite, especialista em desenvolvimento de lideranças e de culturas organizacionais, fundadora da Mandacaru Think. Eu sou psicóloga, neurocientista e, junto com você e com a Marina, vamos pensar em muitas coisas. Eu sou Marina Spin, jornalista, sou especialista em conectar ideias e pessoas e adoro estudos de futuros e tendências e como a comunicação faz toda a diferença na hora de conectar esses novos contextos. Hoje a gente te convida a pensar sobre uma das equações mais difíceis da vida: pai, mãe, filhos e carreira. Qual o papel da responsabilidade afetiva e de todos nós nessa combinação? Para pensar aqui com a gente está o Danilo Moura. Danilo, se apresenta, por favor, conta um pouquinho de você. Claro. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom bater um papo nesse tema tão importante com pessoas que eu admiro muito. Eu sou estrategista de marketing e negócio, minha vida inteira em minha agência, tomando conta de grandes marcas. Nos últimos anos, empreendendo à frente da Raconto, uma aceleradora de marketing e vendas, e da BizU, Escola de Negócios. E paternidade, para mim, é um dos assuntos mais importantes, inclusive decisivos em caminhadas e caminhos que eu tomei na minha carreira. Decisões que eu tomei por entender que a paternidade é dos temas mais prioritários para mim. Eu acho que falar sobre isso com vocês vai ser super interessante. Só falar paternidade, tu já está entregando. De onde você é, como é que você chegou em São Paulo? Conta um pouquinho aí para a gente dessa jornada que você construiu ou a vida te apresentou? Dá saudade da terrinha, toda vez que falo disso. Sou de João Pessoa, Paraíba, moro há pouco mais de 5 anos aqui em São Paulo. Publicitário, o mercado de propaganda do Brasil está basicamente situado em São Paulo. As maiores agências, as maiores contas, e isso me fez migrar para cá. Danilo, quando a gente fala de publicidade e agência, muitas pessoas não querem ir para esse segmento de agência porque a agência sequestra a vida pessoal. Conta pra gente como é que você equaciona a paternidade, o mundo publicitário e, além do mais, você é proprietário de 2 organizações. Como é que você consegue, sendo que muita gente sendo CLT, entrando, batendo o cartão, não consegue? Por que você é diferente? Boa, não sei se é diferente, eu acho que cada um tem suas prioridades, onde você coloca o seu esforço maior, a sua energia maior. Eu costumo dizer que a minha principal função na vida é ser pai de Maria Alice e de Guilherme. E, inclusive, sendo pai de Maria Alice e Guilherme, eu sou um profissional muito melhor e sou apaixonado pela minha profissão. Mas é por eles que eu trabalho e eles são o meu norte. Inclusive, como eu falei, várias das decisões que eu tomei profissionalmente foi no sentido de dar mais flexibilidade ao meu horário para eu poder participar de momentos que, para mim, são inegociáveis. De novo, para mim, são inegociáveis. Não gosto de dizer dos padrões, tem muita gente colocando regras que mais viram imposições de pai perfeito na rede social, que eu acho que não dá para ninguém. Cada um vai ter sua realidade e o que é perfeito para o seu padrão. Mas o mercado publicitário, de fato, ele tem uma rotina um pouco diferente de tempo mesmo. Mas uma coisa que eu aprendi, Fê, é que existe uma magia quando você vira pai e mãe, que é sobre você cuidar melhor do seu tempo. Por exemplo, no mundo corporativo, existem aqueles almoços que você sai de meio-dia e volta de 4 horas da tarde. Porque você vai, estica, aí vai tomar uma cervejinha e fica... Existe muito isso no mundo publicitário também. Quando eu virei pai, para mim, esses almoços acabaram. Eu entendi que cada minuto a mais que eu passava nesse almoço significava tempo a menos que eu passava com meus filhos. Eu acho que existe uma coisa muito relacionada também à eficiência. Você entender que quanto mais eficiente você tá, é menos tempo perdido e mais tempo para outras coisas da sua vida. Então, eu relaciono muito a isso. E hoje, decisões que eu tomei na minha carreira muito relacionadas à flexibilidade é exatamente para isso. Meu filho tem 1 ano e 3 meses. Durante o primeiro ano de vida, vocês sabem que consulta mensal. E eu tive uma sorte... Noites não mensais. As noites são diárias e as noites não diárias. Dormidas. Noites não dormidas. Não há muita diferença entre noite e dia, não é? E aí eu tomei decisões de, com a flexibilidade que eu tenho e poder trabalhar e criar nos momentos que eu posso decidir esses momentos. Inclusive, escolho segunda de manhã, ter uma consulta do guia no médico, eu quero ir e eu vou, e eu trabalho domingo à noite por causa disso. Acho que é isso que eu ia fazer essa pergunta.
as escolhas te levaram a renúncias. As 4 horas de almoços, happy hours, as festas, te traz uma socialização com clientes, com colaboradores, com parceiros e tudo mais. Você também renunciou um pouco mais disso e sofre uma pressão social. Como é para você estar no meio de um almoço, 1 hora, gente, eu preciso ir porque eu tenho uma consulta médica com um dos meus filhos? Acho que vai muito, consulta médica para mim, não vou discutir, mas a questão de Sim. você esticar no almoço para fazer mais social, vai muito de você também fazer escolhas do que é importante naquele momento ou de que é só um supérfluo, só uma brincadeira a E mais não com os necessariamente amigos. precisa ter o compromisso agendado do filho, né? Eu acho que, se eu entendi corretamente, é muito como você administra as horas do seu dia para trabalhar, mesmo não tendo um compromisso. Porque acho que é até mais fácil você sair. Eu tenho essa responsabilidade, eu tenho que Mas levar na começa por escola, eu aí, tenho né, que... Má? Começa, Sim, né? Porque quando nós mulheres também, quando trabalhamos, a gente, ainda mais quando o filho chega na nossa vida, já existe meio que um construto social de que o primeiro ano você tem uma agenda com o filho. sim. O homem vai ter que introduzir na cultura social e organizacional que ele vai fazer parte e quer fazer parte dessa agenda. E isso não está na cabeça das pessoas. Inclusive, a gente entra na questão da sobrecarga da mulher e aí esbarra porque o Danilo contou como é na casa dele, mas é uma exceção. Total. Quantas famílias, quantas pessoas a gente conhece em diferentes áreas de trabalho, em diferentes cargos, que não tem isso, né? Que a sobrecarga da mãe é muito maior do que a do pai. Com E certeza. quando a gente Total. fala em sobrecarga, é muito a mistura dos cuidados, né? Do cuidado da criança, do cuidado da casa, da vida doméstica, somado ao trabalho fora Ao seu de estudo, casa. você precisa se preparar, você precisa de cuidar de você, cuidar da sua saúde, e aí nós ficamos totalmente fora dessa prioridade. E aí acho que é legal a gente esclarecer para quem está nos vendo e quem está nos ouvindo, que tipo de responsabilidades são essas? São responsabilidades financeiras, que geralmente o homem foi muito atribuído, e nós mulheres hoje participamos ativamente do PIB do Brasil. Então, hoje tem muitas famílias que, muitas vezes, a mulher ganha até mais do que o próprio pai. E continua com mais responsabilidade dentro de casa. Exatamente. Sim. Nós temos a responsabilidade social, porque nós temos que administrar as festinhas de aniversário, os relacionamentos, os eventos da escola. São compromissos, você não pode renunciar a esses compromissos, senão você vai ser considerada a pior mãe da escola, né? Eu já ganhei esse título. Nós temos a responsabilidade emocional dos nossos filhos, né? E nossa, e da casa também. Aí a responsabilidade afetiva, né? Que é diferente da emocional. A responsabilidade afetiva é você se sentir compromissada. E não é só os filhos que estão fazendo parte das casas. Nós temos uma mudança cultural e social e econômica do nosso país, onde os nossos pais estão vindo para as nossas casas. E aí a gente entra em algumas questões, né? Que eu acho super importante destacar aqui. Que é a economia do cuidado, que envolve todo esse cuidado, seja dos filhos, dos pais que estão vindo, ou que a gente precisa dar esse suporte. Geralmente, esse suporte é atribuído à mulher. E essa sobrecarga que vem muito da carga mental. Eu gosto muito dessa palavra, gosto, apesar de ser muito pesada, e acho tudo que ela né? significa, mas a carga mental, que é muito atribuída à mulher, é um ponto que está adoecendo muitas das mulheres. Eu não sei se é só atribuída. Eu acho que tem a atribuição, quando a gente fala em atribuição, alguém está nos entregando, só que existe também uma predisposição, talvez biológica, cultural, e também nós somos um pouquinho mais centralizadora. Eu estou olhando para mim. Eu gosto de cuidar da agenda do meu filho, eu gosto de saber com quem ele sai, quem vai estar nessa festa. Eu tenho um filho de 18 anos. Já o pai do Pedro, quando eu falo, vai ter uma festa de final de semana, fica tranquila, é coisa de adolescente. Já eu não durmo, já eu não consigo. Quem que vai estar lá? Se vai ter droga, se não vai ter, se vai ter coisas além disso.
Mas o pai do Pedro não está no construto mental dele essas preocupações. Talvez por ser menino, aí vem uma questão de estrutura machista. Se fosse uma menina, não sei se ele estaria. Você tem uma menina e um menino. Você sente diferença nos cuidados que você tem para com seu filho e os cuidados que você tem com a sua filha? Não, nenhum. Pra mim, São com que idade? A diferença é grande, né? A menina tem 8 e o menino tem 1 ano. Então, também eles estão vivendo momentos muito diferentes da vida. E a gente também com cada um. Mas eu acho que essa preocupação e esse cuidado, tanto eu quanto Carol, minha esposa, a gente sempre teve com Mamá e com Gui desde sempre. É que a primeira já gera cuidados, né? Menina, você já teve uma menina como a Marina. Eu tenho a Maria de 6 anos. A Maria. Mas assim, o menino exige cuidados diferentes de uma menina. É que a questão da carga mental, para mim, é muito mais social. Porque, sim, esses cuidados, essas preocupações, até essa formação de valores tem um peso muito relevante, mas também está ligado muito às questões práticas do dia a dia, Total. A carga mental. Então, a mãe... E aí, Danilo, eu quero até que você conte um pouquinho como que funciona na sua casa. Porque o mais comum, o que eu vejo... até na minha própria casa ou nas pessoas próximas a mim, ou mesmo muitas pessoas que eu ouço, e até tem pesquisas aqui que comprovam também, é que a questão de administrar todo o entorno, todo o contexto. Não é só o grupinho da escola e a festinha, mas é a mochila, o lanche, o que vai ser de almoço, de jantar. A educação, o caráter, né? Eu tenho uma dor, e aí não sei se você tem, acho que nós três podemos até falar um pouco disso. Eu tenho uma dor muito grande de não preparar o meu filho para o mundo das organizações, porque eu vejo dentro das organizações os adultos infantilizados, intolerantes à frustração, totalmente querendo que o mundo obedeça à ordem deles, porque eu vejo que os pais estão criando príncipes e princesas. E essas pessoas estão indo trabalhar, porque meu filho já está ingressando no mercado de trabalho, e eu não quero que ele se torne essa pessoa que os líderes acham insuportável trabalhar com essas pessoas. Porque as pessoas querem pimbolim, querem mesas coloridas, acha o romantismo desse mundo Google, que não é a realidade, nem na Google é romântico trabalhar, né? As pessoas vendem isso. E essa preocupação de formar seres humanos para o nosso legado e para o futuro. Como é que você pensa isso? Primeiro, tem uma coisa que eu queria trazer antes disso, que para mim, a não existência de uma dicotomia, de uma rivalidade entre querer desenvolver uma carreira e querer ser um bom pai ou uma boa mãe. As pessoas colocam muito como antagônico. Inclusive, eu vivi isso quando a gente engravidou, Maria Alice, nossa primeira filha, a gente tinha 6 meses de namoro, 2 jovens, ainda sem carreiras encaminhadas, e eu vi isso de algumas pessoas agora não é mais sobre carreira dos sonhos, agora é sobre colocar dinheiro na mesa. Eu disse, cara, mas eu consigo colocar dinheiro na mesa, ser um bom pai, ser um pai presente e trilhar a carreira dos sonhos que eu quero. Então, para mim, não existe esse antagonismo. Com certeza. Essa rivalidade. Não é excludente. Não é excludente. É sobre priorização de tempo e sobre aquele cobertor curto da vida. Ora, eu vou ter que puxar um pouco mais para a paternidade, ora eu vou ter que puxar um pouco mais para um trabalho que vai exigir um pouco mais de mim. E os dois têm que equilíbrio, né? Acho que no cobertor curto, alguém tem que me cobrir nesse cobertor curto. Aí vem a parceria. Aí vem a parceria, que é onde eu queria chegar agora, que para mim é excelente. E aí onde que a gente chega muito nesse lugar que a Marina perguntou agora. Eu e Carol, a gente é muito parceiro. A gente entende muito, inclusive, o nosso papel enquanto sócio de vida, do lar e de pai dos meninos, muito próximo dos nossos papéis enquanto sócios do trabalho um do outro. Ela entende o que eu faço, ela sabe da minha rotina, de tudo, com muito detalhe, e eu sei da rotina profissional dela, da carreira, do que ela vive com muito detalhe. Qual é a área dela? Ela é psicóloga e desenvolveu uma carreira em cima do endomarketing cultura. Você casou com uma psicóloga também, você está meio caminho andado. Peguei uns atalhos, né? Você pegou totalmente, né? Você foi esperto. Mas você usou uma palavra que eu gostei bastante, sócios de vida. O que você coloca como atributos para uma sociedade de vida entre um casal? Que aí acho que a gente entra também na responsabilidade afetiva. São coisas que caminham muito juntas, né? Dessa parceria e a responsabilidade afetiva. Como que você entende a responsabilidade afetiva e essa sociedade de vida mesmo?
Ser extremamente responsável e preocupado com o que o outro está vivendo, com o que o outro está fazendo. A gente é sócio de vida nesse ponto. Acho que o primeiro ponto, conversa para colocar tudo na mesa. Comunicação. Comunicação é super importante, porque inclusive, tem uma coisa muito importante que a gente não consegue adivinhar o que o outro está pensando. Sim. A Eu não não ser sei, que o às outro, vezes, o que eu estou a não pensando. ser que o outro nos diga o que ele está Sim. pensando. Sim. Então, para mim a base de tudo, uma preocupação e uma responsabilidade com o que o outro está passando, o que o outro está vivendo, e colocar na mesa para que a gente converse, entenda denominadores e movimentos de carreira. Existiu um momento da minha carreira que eu estava precisando focar muito no trabalho, ela foi muito para dentro de casa. Teve outro momento que ela estava numa fase que ela estava trabalhando e fazendo TCC, terminando o curso, que eu dei uma recuada no meu trabalho, inclusive fiz uma transição, um movimento que me deu um pouco mais de respiro para eu poder olhar mais para o momento de casa, que ela pudesse ocupar esse espaço que era importante para a carreira dela naquele momento. Então, parceria é nessa flexibilidade de um olhar não só para o seu trabalho, olhar para a demanda do outro naquele momento e fazer aqueles redesenhos familiares que são importantes para cada momento. Eu tenho duas perguntas. Desculpa, Mar. Não, pode falar. Eu tenho duas perguntas para ti. O fato de você ser dono do seu negócio te exclui da responsabilidade da satisfação por um mundo organizacional. E aí, daqui a pouco a gente pode falar um pouco disso, né? Facilita, você não tem que Claro. dar satisfação, você tem o seu negócio. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho muitos amigos, muitos casais, onde o homem foi para dentro de casa, porque a carreira da mulher explodiu e ficou muito mais dinâmica e foi um sucesso. E na parceria de vida dos dois, houve esse acordo. Só que eles sofrem muito julgamento social, mesmo de amigos, mesmo da família. Uhum. Parece que diminui a masculinidade, o fato do homem ser mais cuidador dos filhos. Você, em algum momento, passou por alguma situação assim? Se passou, conta pra gente como é que você lida e lidou com isso. Tá, a primeira pergunta, eu estou empreendendo, sendo dono do negócio há 1 ano e meio. Eu tenho uma história de quase 12 anos de agência de mercado corporativo. E, claro, existem momentos que são mais difíceis, é o cobertor curto. Na vida, todo mundo cobertor está curto, tá? Porque parece que nas redes sociais, o que a gente posta em story, parece que tá todo mundo vivendo uma vida perfeita. Mas acho que no da mulher o cobertor é um pouco mais curto. Depois a gente fala um pouco mais disso. Concordo plenamente. Inclusive por pressões externas e internas. Acho que Sim. de todos os jeitos. Com relação ao casal, a como vai ser a dinâmica familiar, eu acho que isso é muito pessoal, Fê. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Até onde vai o seu sonho. Se abrir mão daquele movimento de carreira vai também te prejudicar de alguma forma de satisfação profissional, porque para mim existe muito isso. Eu sou sempre muito a favor dos dois se realizarem nos dois âmbitos. Não tem que fazer escolha, eu quero carreira ou eu quero família. Cara, dá para fazer os dois, claro, equilibrando. Não dá para colocar 200% em cada um, você vai ter que fazer a sua receita para fazer o seu dar certo. Aí, se você está tranquilo com a sua decisão internamente, o externo vai te abalar menos. Exato. Quanto mais tranquilo você tiver, agora sim, cara, eu queria muito desenvolver uma carreira. Minha mulher teve uma carreira de muito sucesso. Eu tive que recuar na minha carreira. Cara, qualquer pessoa que olhar para o lado e vai dizer, mas você está fazendo isso, vai me afetar. Porque não foi uma decisão plena minha. Foi uma coisa que quase que a vida me impôs. Então, se você está tranquilo com as suas decisões, e eu acho que... Eu sempre falo isso com vários amigos que a gente conversa. Cara, a pessoa pode ficar feliz tendo uma baita carreira de sucesso, de destaque, ou pode ficar baita feliz também, decidindo cuidar do lar, seja ele homem ou mulher. Mas tem que ser uma decisão e uma escolha. E acho que você viver a sua verdade. Viver sua verdade e eu acho que tem uma coisa que nós não estamos muito bem sobre privacidade. Eu acredito que essa questão de temos que ser vulneráveis, temos que expor, somos uma marca, somos um produto, ainda mais quando a gente precisa das redes sociais para nos expor. Precisamos trazer um pouco mais da nossa vida familiar, porque as pessoas não querem falar com empresas, querem falar com pessoas. Eu acho que nós temos que reaprender o que é privado e o que é transparente. O que nós precisamos expor e o que nós não devemos expor. Porque, às vezes, o julgamento vem muito da nossa falta de habilidade do que expomos para as pessoas. Também. Acho que
Tem alguns termômetros e sempre me perguntam isso, tá? Eu falo muito de marca pessoal, essa coisa toda, sempre me perguntam isso. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que expor a minha vida pessoal, até onde eu vou? Cara, essa decisão é pessoal. Até onde você vai expor, até onde você quer expor, Exato. e o limite disso aí para você. Cada um tem a sua decisão. E claro, vai ter consequências. Quanto mais eu abro, mais as pessoas em rede social é um cenário de muita opinião e julgamento da vida alheia. Quanto mais eu abro, mais as pessoas vão ter espaço para olhar para a sua vida. Mas é uma decisão sempre para mim muito pessoal, de até onde eu quero expor, até onde eu quero ir também, né? Existe uma confusão sobre o termo de mãe solo. A gente tem um volume de executivas, mulheres, que decidem pela maternidade como carreira solo, e existem mulheres executivas que o plano não deu certo. No divórcio, o pai da criança sai para comprar pizza e nunca mais volta. Vamos esclarecer de fato o que é mãe solo? Mãe solo é aquela mãe que tem total responsabilidade pelos filhos. É quando o pai é 100% ausente. É tudo na mão e nas costas dessa mãe. Muitas delas, inclusive, existem estatísticas, aí, claro, vão ter 1000 recortes, né? Recortes sociais, recortes de raça, mas muitas delas não têm uma rede de apoio. E essa mãe solo realmente tem que absolutamente dar conta de tudo, né? Até então a gente estava falando dessa carga mental e dessa divisão de tarefas, da coparentalidade, que aí é sim, a figura do pai existe, seja dentro de um casamento ou um casal separado, né? Depois de um divórcio. Mas a mãe solo tá nessa sozinha, tá segurando a Então, a barra gente não e que pode barra. dizer que num caso de divórcio, onde a figura paterna participa de alguma forma da educação, das finanças, da responsabilidade afetiva, que essa mulher pode afirmar que ela é uma mãe solo. Então, se desconstrói esse pensamento. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer. É que aí entra, acho que a questão da sensação, né? Eu acho que muitas mães se sentem mãe solo e se colocam dessa forma por uma falta de Uma apoio ausência. mesmo e de participação efetiva, né? Mão na massa mesmo, no dia a dia, nos afazeres, nas responsabilidades todas envolvendo os filhos. Mas, de fato, aí não seria, seria mais uma sensação A de estar sozinha. pseudo solo, né? Não é pseudo, porque no fim, na prática, né? Mas em termos de uso da expressão e do termo, aí não. Aí é uma mãe Exatamente. que cria sozinha Mas acho que a gente mesmo. podia trazer também notícias felizes, né? Eu acho que nós temos movimentos onde nós estamos participando e observando, e a observação empírica ela é fundamental. Então, hoje existem guardas compartilhadas de sucesso, Danilo. Não sei se você tem algum caso para contar, onde, de fato, a figura paternal participa ativamente da educação e da formação de caráter dos filhos. Você conhece casos assim? Demais, demais. Eu acho que esse movimento é um movimento mais recente, não é um movimento de muito tempo, mas que vem mudando muito a característica do pai dentro dessa arquitetura familiar, o pai cada vez mais presente dentro de um casamento ou não. Tem um exemplo, assim, de um cara que eu admiro muito, um amigo meu, que divorciado da ex-esposa, tem guarda compartilhada, e ele conseguiu fazer um equilíbrio muito importante de um pai presente, que por diversas vezes teve que sair mais cedo para ir no médico, era o dia de pegar na escola, teve que fazer isso, inclusive eles dividiam bem, às vezes só ele levava no médico, às vezes só a ex-esposa levava no médico, e que com tudo isso continuou sendo um excelente profissional, performando muito acima da média, sendo promovido. Então, assim, dá para ver mudanças, claro, ainda não dá para dizer que a pressão no homem é igual à pressão na mulher, nunca isso. Acho que a pressão Mas é há muito maior. movimentos de Há mudança. movimentos de mudanças, inclusive eu vejo movimentos, as empresas entendendo isso. Eu acho Porque interessante não isso. significa trabalhar menos, não significa entregar menos, significa ajuste de alguns horários que você Não, vai e precisar. de políticas também. Por exemplo, nós temos 3 clientes na Mandacaru, onde a licença paternidade são de 30 dias. E, às vezes, eles conseguem complementar com as férias. Então, embora ainda não é um mundo ideal, eu consigo imaginar que essa mãe planejando
a gestação, ou não planejando a gestação, porque pode acontecer, mas chegando um novo ser na vida dela, ela saber que ela vai poder ter o apoio por 60 dias. E não precisa mobilizar. Eu, quando tive filho, eu não imaginava que eu tinha que mobilizar tantas pessoas. Eu precisei do meu pai, precisei da minha mãe. Quantas vezes eu tive que ligar para o meu irmão para buscar o meu filho, porque que ele caiu na escola? Porque, na época, o pai do Pedro trabalhava numa empresa de cultura japonesa. Para ele chegar na organização e falar, eu tenho que sair porque meu filho bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano, a resposta era não. Caramba. Olha. Era não. Então, ele, aliás, nem perguntar havia esse espaço. Se ele podia se posicionar diferente ou não, é uma outra questão, nem consigo discutir, porque ele não está aqui para ter essa discussão. Mas não havia espaço dentro de uma cultura japonesa, onde o homem, e aí a gente já consegue entender as culturas de várias empresas, de uma publicidade, de uma empresa de finanças. E eu acho que é o tempo, né? O Pedro tem 16 anos. 17. Então, 17. isso aconteceu há 6 anos, é pouquíssimo tempo. Mas eu sinto agora, né? Eu vejo até por conta do meu marido, né? O Daniel participa muito cada vez mais eu sinto que a gente está conseguindo ajustar essa rota, né? A Maria tem 6 anos, tem uma questão cultural muito forte, né? Das responsabilidades da mãe, tem essa sensação da mãe querer ter esse controle, centralizar, achar que é a grande tomadora de decisão. Existe toda essa discussão que eu acho exagerada até, né? Que atribuem à mãe esse instinto materno, né? Que é muito confortável você deixar só na mãe, porque a mãe tem o instinto materno. Temos. Acho que temos. Temos, mas o eu instinto acho materno. que também existe uma questão social de colocar isso na mulher. Por isso que eu falo que o nosso tema de hoje é equação complexa. Nós temos o instinto, nós temos uma predisposição, nós temos características comportamentais de educação, de soft skills, de caráter. E que isso vai se ajustando, nós né? temos São habilidades duas sociais diferentes. Um filho, né? E o homem tem característica, ele vai ensinar coisas para os filhos que as mães não vão ensinar. Eu acredito que tem que ter essa divisão de papéis. Você, dentro da sua casa, tem divisões de papéis daquilo que você percebe que está muito na sua responsabilidade e coisas que estão na responsabilidade da tua esposa? Legal. A gente fala sobre equação. É uma equação de pai, mãe, filho e carreira. Para mim, o mais difícil dessa equação é que é uma equação de 4 variáveis. E acho que tem até mais que a gente não está Cada sabendo. pai é único com seus desejos, seus sonhos, suas dores. Cada mãe é única com seus desejos, sonhos e dores. Cada criança é única também. E o que cada um deles querem enquanto carreira é único também. Porque o meu conceito de uma carreira bacana para mim é diferente do que é para a Marina, é diferente do que é para você. E o negócio é por isso que a gente falou muito de conversa, né? Essa conjuntura familiar. Conversar muito. O combinado não sai caro, né? Para entender qual vai ser né? Ajustar a rota dinâmica. Não está dando certo, não está funcionando para mim, não está funcionando para você. Vamos mudar o plano? E, de novo, a pessoa não tem como adivinhar, né? Eu sinto isso muito na minha casa, assim, até por essa questão de querer controlar tudo. E aí, claro, a gente se sente sobrecarregada. E, às vezes, o simples pedir ajuda com clareza, né? Não achar, porque eu acho que existe também essa suposição de que, como assim essa pessoa não sabe que ela tem que fazer isso? Não, às vezes não sabe. Às vezes está fazendo o que acha que é o certo, ou que para ela é o certo, que também tem isso nessa equação, né? São 2 pessoas com informações. Mas existem fatos e dados que ainda nos diferenciam. Quando termina uma licença paternidade de um homem, termina uma licença maternidade de um homem, não existe um percentual de desligamento dos homens semelhante a um percentual de desligamento de mulheres. Existem estudos, né, que comprovam que as mulheres, 56% das mulheres ainda são demitidas até 2 anos depois que o filho nasceu. Até porque, assim, a realidade do Brasil, salvo algumas exceções, licença paternidade não existe, né? Licença paternidade é menor que o carnaval. 5 dias. É menor que o carnaval. E dá tempo de fazer mais 5 filhos, se quiser. É menor que o feriado do carnaval. E Fê, você falou essa questão das divisões internas. A gente se pegou recentemente conversando sobre isso, que ao longo desses 9 anos juntos, a gente foi fazendo adequações quase que sem combinar,
foi dividindo papéis quase que sem combinar, e um tempo desse a gente caiu na real. Cara, você percebeu que isso é sempre comigo, isso é sempre com você? Dá um exemplo pra gente, A Danilo. gente foi, Dá um exemplo. por exemplo, nossa rotina atual. A gente tem 2 filhos que estudam, na hora de ir para a escola, o menorzinho demora mais a comer, minha esposa continua dando a comida para ele e eu vou ajeitar o cabelo da nossa mais velha. Eu vou ajeitar uma coisa que eu tive que aprender na paternidade, inclusive. Pentear o cabelo. Pelo tamanho do meu cabelo, dá pra ver que nunca foi uma dificuldade pentear o meu, pentear o da minha filha. Nunca precisou desenvolver essa habilidade. Essa habilidade não foi desenvolvida, aprendi na prática. Então, hoje a gente criou esse mecanismo, essa divisão, que foi orgânica, a gente foi fazendo que, isso. Assim, banho não era comigo. O Pedro gostava de tomar banho com o pai, era um momento deles também, né? Já o momento de algum cuidado, de lição, eu tinha muito mais paciência para ensinar uma equação, língua portuguesa e tudo mais. Então, eu falo que o organismo vivo, ele se auto-organiza, que eu acho que é muito interessante. Também que tem que me divertir, né, na fase da responsabilidade afetiva, e o pai também tem que se divertir na parte da responsabilidade afetiva. Perfeito. Uma coisa que eu não posso dizer que é o seguinte, eu nunca passei uma noite acordada sozinha. Isso, embora o casamento acabou, mas em termos disso, toda vez que eu estava acordada e o Pedro acordado, o pai também estava acordado. Eu nunca troquei uma fralda sozinha. E aí você vem, né, disso. O meu pai, não. Já, se você olhar só para um recorte, só de uma geração, eu não consigo imaginar o meu pai acordar, porque meu pai tinha que dormir para poder trabalhar, para buscar as finanças, é o caçador ainda, né? Claro. É o instinto, preciso buscar recursos para dar segurança para a minha família, que já não é nossa geração mais, porque existe a mulher participando dessa busca do recurso. Sim. E mudou, né? Eu sinto cada vez mais forte, e quero até saber de vocês também sentem dessa forma, mas mudou essa visão do pai ser eu ajudo. Não, agora o pai eu cuido. Ai, Má, gostaria de dizer que sim. Ainda dentro do meu ecossistema, pode deixar que eu ajudo em casa. Eu ajudo a lavar a louça. Eu ajudo a limpar. Ainda é recipiente. O que a Má está dizendo, que eu concordo com isso, é que vem a passos lentos ainda, mas numa evolução geracional muito forte. Isso. Eu acho que uma geração de pais que hoje tem 40 anos é diferente de uma geração de pais que tem 30, que é diferente dos novos. Cada geração vai dando um passo maior nesse sentido. E eu estou ensinando isso a Pedro. Quando mora eu e Pedro, né? O Pedro é meu filho, só que eu digo para ele, Pedro, a partir de agora nós dividimos um apartamento. Você ainda não consegue contribuir financeiramente com a casa, mas existem responsabilidades que são suas dentro deste apartamento para você continuar morando dentro desse apartamento. Daqui a pouco ele faz 18 anos. Legalmente, ele já não precisava morar no meu apartamento, eu já não tenho responsabilidades parentais iguais, eu tenho até mas já estou preparando ele para esse momento, para o desapego, para o sair, para ele entender que a partir de agora, conta de água, conta de luz, e o que está acontecendo é isso, uma geração de pessoas que fazem acima de 18 anos não querem sair de casa porque não querem assumir responsabilidades. E isso está gerando um impacto organizacional gravíssimo, porque eu queria trabalhar aos 13 anos, eu queria ser independente financeiramente aos 13 anos. Muito confortável em casa. Mora na caverna, com Wi-Fi e com comida na porta, por que eu quero sair de casa? E aí vem uma pergunta, de quem está sendo a culpa? Onde que essa equação precisa ser repensada para que nós possamos formar adultos mais funcionais para a sociedade e para as organizações? E aí, gente, qual é a resposta? Essa é uma equação difícil, envolve muitos fatores, tá? Via de regra, uma geração, ela tem uma dor muito forte num ponto e ela tenta super proteger seu filho nessa sua dor. E geralmente, o que dói numa geração vira uma super proteção na seguinte. Isso, por exemplo, as gerações que sofreram muito com a volatilidade da economia foi a geração que ensinou os filhos a ser concurseiro.
A gente teve uma geração passada aí gigante de uma galera que... Principalmente no Norte e Nordeste, né? E Centro-Oeste do nosso No país. Centro-Oeste... São Paulo não tem essa visão de Centro-Oeste, concurso público. tem menos, um pouco menos, até pelo tamanho de São Paulo, proporcionalmente à quantidade de vagas de concurso público, proporcionalmente à população, é menor do que em outras regiões. E aí, o que eu vejo muito é a gente educando muito sobre paternidade, sobre maternidade, sobre estar próximo, por dores que viveram de gerações passadas, talvez de não participação do pai em algumas coisas, por exemplo, e o efeito rebote nisso é o contrário, é super proteger. É o excesso dessa proteção. Os excessos. E aí, Meu filho não pode se frustrar. Eu me frustrei tanto que eu não quero que meu filho sofra e se frustre. Eu não quero que falte. E eu aprendi uma coisa que é o seguinte, Fê. O que é mimar o filho? Eu tô mimando o filho. Mimar filho não é dar carinho. Dar carinho para filho não é mimar. Isso é bacana. Isso é segurança psicológica. É importante. Mimar filho é você fazer por ele algo que ele saiba que ele vai conseguir fazer sozinho. Sim. E a gente peca nesse excesso. A gente, por exemplo, uma criança de 7 anos, que eu vejo às vezes dando comida na boca dessa criança, colocando... Essa criança sabe comer sozinha. Isso não é bom. Isso subestimar a capacidade mimar dela, não é né? dar carinho. Não, eu isso adorei essa separação. E eu vejo o quanto que eu mimo ainda uma criança eu ainda continuo chamando de criança. Deixa ele se virar, deixa ele quebrar a cara com algumas coisas. Ensinar, quando ele está apto a fazer sozinho, a gente não faz mais. Ele tem que aprender a andar a rodinha da bicicleta, né? Parece que eu continuo sendo as rodinhas da bicicleta da vida dos filhos. Eu acho que tem esse conforto também para o filho, que se eu sei que alguém está fazendo isso por mim... Vai me salvar. A gente viu esse garoto da Porsche recentemente, né? E eu fiquei pensando, amanhã meu filho pode estar dirigindo, pode beber, ou pode ter uma direção perigosa. E eu fico pensando, né, nesses recortes sociais, se fosse uma criança, um adulto pobre, um adulto com uma raça que não seja branca, como é que estaria sendo tratado esse caso? E vem muito da educação dos filhos, dos pais em relação a isso. Mas eu queria, para a gente começar a caminhar para o nosso fechamento, voltar para as organizações, acho que cada um de nós podíamos falar o que não existe... Desculpa, pode falar. O que não existe nas organizações hoje que poderia ser transformado para trazer mais equilíbrio nessa equação pai, mãe e filhos e carreira? Posso só voltar uma coisa. Eu quero só me corrigir na questão do ajudar e cuidar. Eu sinto que existe esse movimento. Acho que a gente tem muito chão ainda para percorrer. Acho que muitos pais, eu falo, claro, do recorte da minha vida, que eu vejo o pai da minha filha cuidando muito, não só ajudando. Mas por que eu retomei esse assunto? E aí entra de novo a questão da carreira. Se tivesse tanta gente cuidando e não só ajudando, não teriam tantas mulheres sobrecarregadas. E nem estaríamos falando disso hoje. Exatamente. E aí tem a questão da carreira. Então, eu só vou trazer alguns dados que eu acho que é importante a gente colocar. Teve uma pesquisa da Thinkolga com 1.078 mulheres do Brasil inteiro, de diferentes classes e região. 45% delas já responderam que foram diagnosticadas com algum transtorno mental, que é depressão, ansiedade ou síndrome do pânico. E entre as 3 causas, a segunda é sobrecarga de trabalho doméstico e jornada de trabalho. E por isso que eu quis, de novo, trazer esse assunto, porque eu acho importante. Que ainda é ajuda, ainda não é... Ainda tem muito essa visão de ajuda, e acho que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, e entra, de novo, na licença paternidade, por exemplo, que pode ser uma iniciativa. Para mim isso é essencial, tá? Porque existe uma vulnerabilidade da mulher muito forte de... Estou fazendo um processo de seleção, isso eu já ouvi de vários empresários e recrutadores, estou fazendo um processo de seleção, chegou no final, um homem ou uma mulher, ainda existe uma vulnerabilidade de ela pode engravidar. Engravidar significa licença, passar um tempo fora da organização. Sim, exato. A partir do momento que você coloca o homem na mesma vulnerabilidade, por exemplo... Ele também pode engravidar, não é olhado para você. Ele também pode engravidar. Não é pensado isso. Ele também pode passar, né, ele também pode passar tantos meses fora do trabalho por causa disso. Você começa a colocar a igualdade no recrutamento. Na seleção. E tira a vulnerabilidade do recrutamento que existe muito. Eu nunca fui perguntado em seleção nenhuma. Tá pensando em ter filhos? Quantos filhos eu tenho se eu tô pensando em ter filho? Minha esposa já foi perguntada disso várias vezes em várias situações diferentes. Toda vez. Se ela tem filho, já fizeram a pergunta, quando ele precisa ir no médico, quem leva ele?
Cara, nunca me perguntaram isso. Olha, gente, Nunca me perguntaram eu isso. selecionei pessoas durante minha vida inteira. Eu perguntava, se hoje você tiver algum problema com relação aos seus filhos, quem é a sua rede de apoio? Porque também é uma coisa interessante que a gente pode trazer. Não, entendendo que nem sempre o pai é uma rede de apoio, que infelizmente ainda a gente não pode afirmar que está acontecendo iniciativas, a gente sabe que a rede de apoio pode ser amigas, amigos. Os avós têm participado muito, Sim. irmãos participam bastante. Eu falo que um filho e uma mãe não coexistem sozinhos, né? É quase impossível. Às vezes você precisa da vizinha. Quantas Sim. vezes eu tive que me humilhar para algumas mães, amigas, para poder ficar com meu filho, que ele estava doente, e eu não podia ficar com ele em casa, porque eu tinha uma entrega para fazer, e eu não podia. Então, a gente fala que a mulher pode ficar com o filho sempre, mas também não é uma realidade. Se você está indo numa carreira de ascensão, e eu trabalhei numa empresa uma vez, onde o Pedro passou a noite inteira dentro de um hospital. Eu fui trabalhar às 6 da manhã, não tinha dormido, trabalhei até às 9 da noite, e a minha líder, uma mulher, virou para mim, Fê, vai para casa, está na hora de você cuidar do seu filho. Eu já estava praticamente há 24 horas acordada e meu filho estava com escarlatina. E ela sabia que era escarlatina, ela sabia a situação, em nenhum momento ela disse para mim, você não precisa vir trabalhar hoje, vai cuidar da sua família. Pelo contrário. Então, eu nunca discuti, você passou por essa experiência, mas eu nunca sentei à mesa para discutir a carreira de uma mulher grávida com outro homem. Mas já discuti em muitas mesas a vida de uma mulher grávida com uma outra executiva. E eu participei, não ativamente, mas eu participei, vi muitas mulheres no retorno de licença maternidade serem desligadas, principalmente quando as licenças são estendidas a quase 8 meses. Parece que a empresa se organiza a viver sem aquela mulher, sendo que ela tem que pensar, deveria pensar, e essa é a minha contribuição para eu encerrar e passar para a Marina, para mim, a empresa tem que entender que ela não está participando da educação de um filho, ela está participando da educação de um novo ser humano para a sociedade que daqui a 18 anos, se a empresa pensar em ser longínqua, ela pode estar trabalhando dentro daquela empresa. Então, é um ser social que pode ser parceiro, fornecedor, pode ser um inovador, uma inovadora, que pode um dia retornar para aquela organização. Então, é o modelo mental da organização que precisa mudar. E aí as políticas mudam junto também. Como que a empresa pode colaborar para a coparentalidade, né? Para a corresponsabilidade mesmo. Entender que é uma responsabilidade dos dois, né? Do casal. A empresa precisa ter um olhar mais atento e acho aberto. Acho que é dos três, Márcia, é isso que eu estou trazendo. A equação é entender que os três participam da formação. Sim, então, como que a empresa pode ajudar, né? O que ela pode fazer? Então, começa desde as médias lideranças, os gestores, de liberar, não fazer piadinha se o pai precisar sair, como Sim. o Danilo falou, de levar ao médico, buscar na escola, fazer parte dessa rotina, porque isso sempre foi atribuído à mulher, encorajar, né? parabenizar, Exato. Celebrar, reconhecer. E aí volta a questão da licença a paternidade, porque nessas minhas pesquisas aqui para o podcast, né, teve uma matéria da Você RH que falou da licença paternidade, mas o subtítulo era que muitos homens temem perder oportunidades na carreira ou desconhecem a importância da igualdade parental. A gente ainda tem esse caminho. Por que eles têm medo de perder a oportunidade? Porque eles veem as mulheres perdendo. Né? As mulheres ainda estão perdendo a oportunidade. Nós somos um exemplo ruim, parece, né? E aí entram umas pesquisas super importantes que mostram que dá certo, né? Que licença paternidade só tende a melhorar a situação como um todo, para os homens, para as mulheres e para a empresa como um todo. Você tem algum exemplo de melhoria? Tem uma pesquisa, um estudo da BCG e da Ernst Young, que 70% das empresas que definiram licença paternidade melhoraram o engajamento, sentiram uma melhora muito grande no engajamento. 80% dessas empresas observaram uma melhora de performance. E aí tem uma outra pesquisa da Family Talks da ForDaddy, que diz que 90% dos pais concordam, dos pais que tiveram licença paternidade, desenvolveram mais responsabilidades parentais, então, de fato, entenderam mais e melhor. A eficiência que a gente falou no começo, né?
A Não, eficiência eu aumenta. falo assim, eu me tornei uma profissional melhor quando eu me tornei mãe. Eu não Eu tenho me tornei dúvidas. mais cuidadosa, mais A sensível, mais administração do tempo. compreensível. Não, mas acho que como ser humano, você melhora como ser humano, você passa a entender outras mães. E tem outra coisa também interessante que a gente não trouxe para cá. Tem mulheres que não querem ter filhos. E essas mulheres que decidiram em não ter filhos, estão em cargos de gestão, precisam desenvolver uma empatia completamente diferente em desenvolver políticas e regras e códigos de conduta que encorajam a igualdade de parentalidade. Eu vou aumentar um pouco o prisma, tá? A gente fala muito da responsabilidade das empresas, e agora sentado na cadeira de gestor de empresa, e como é que a gente está criando essa cultura interna. Durante minha vida inteira eu trabalhei em agência, eu tinha demandas por ser pai. Via de regra, eu era um dos poucos pais de agências, porque a agência tem uma idade um pouco mais nova e as pessoas estão esticando cada vez mais a paternidade ou as novas gerações nem querendo paternidade e maternidade. E o que eu percebo eu tinha algumas demandas pessoais, por exemplo, da paternidade, mas cada um tem demandas específicas. Exato. Para mim, Sim. não é só sobre a empresa entender sobre o pai e a mãe, porque senão vai virar um olhar, De eita, competição. essa pessoa, em vez de não contratar só as mães, vamos querer não contratar nem os pais nem as mães. Mas Só para solteiros. mim, a mensagem residual a gente, enquanto empresa e organização, a gente tem que entender cada vez mais que as pessoas que trabalham nas organizações têm demandas pessoais. Sim. E cuidar da mãe, cuidar do pai, do cachorro, dos Do pets. cachorro. Eu tô com uma amiga minha que comprou um cachorro recentemente. Ele está com uma doença gravíssima, onde ela necessita levar ao veterinário todos os dias. E isso está há 3 meses. Você imagina, se com filhos nós já temos dificuldades, pensa você buscar o respeito e também a credencial de que você é um excelente profissional porque tem um pet doente. Eu lembro de um caso muito interessante. Eu estava com uma colaboradora excelente, maravilhosa, e ela estava chorando quase todos os dias. E contaram para mim que ela estava chorando e que eu precisava conversar com ela. Chamei ela para conversar e ela contou que o pet dela estava com uma doença grave e ela não tinha recurso financeiro para pagar o veterinário. Não existe serviço público, né, de qualidade para pets. E a gente fez a vaquinha dentro da organização. E, infelizmente, o cachorro veio a falecer. Gente, ela entrou em luto. Claro. E a empresa tem que compreender que o luto dela não é menos valioso do que o luto de uma criança. Não cabe à organização a esse julgamento. E eu posso ter outras demandas que vão além de afetivas. Eu acredito que é justamente isso, as pessoas trabalharem 10 horas por dia, achar que elas são exclusivas, são propriedades das organizações porque têm contratos assinados, é esse pensamento que precisa ser transformado. Tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que é: o mundo não é, ele está sendo. Eu acho que a gente precisa lembrar disso sempre, né? O mundo está se transformando, os contextos sociais estão se transformando, os valores que as pessoas dão para as coisas, para a vida pessoal, para os objetivos pessoais, e o papel do que acontece fora do trabalho também está se transformando. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, né? Exato. E aí, o que eu tiro da sua pesquisa, você falou que o rendimento de 80% chega a ser maior. Para mim, não é sobre paternidade e maternidade. As empresas que entenderem que o profissional tem uma vida, com necessidades também nessa vida, não é só ir para o médico filho. Às vezes, quantos profissionais adiam ir para o médico ele mesmo, porque não Sim. encaixa na agenda, Ou porque e é um dia de férias. e adia por 6 meses. Ele adia por 6 meses no médico. Já adiei uma cirurgia por 6 meses. Então, assim, a empresa que entender que os profissionais, além das suas obrigações laborais, eles vão ter também necessidade de cuidar da sua própria vida e conseguir ajustar e adequar isso no ambiente de trabalho, vai conseguir uma melhor performance, vai conseguir melhores talentos, porque os talentos hoje, os grandes talentos, escolhem onde São querem atraídos trabalhar. por isso, né? E vai conseguir um resultado no final, que é onde a gente olha no final do mês, Claro. balanço, esse resultado vai ser privilegiado também. Eu costumo dizer que gente talentosa quer trabalhar com outras pessoas talentosas, com empresas talentosas. Às vezes as empresas querem contratar talentos sem ser talentosas. Eu acho que a gente tem tantas coisas assim, ó, já estamos há quase 1 hora nesse podcast, tem tantos assuntos que poderiam ser trazidos, e a gente não vai ter tempo suficiente para abarcar dentro dessa conversa. E se você que nos ouviu, que nos viu e aí sente que
a sua demanda, a sua necessidade não foi abraçada e acolhida aqui, traz para a gente. Nós temos um e-mail que é o pensar muda... Ixi, já até eu estou errando aqui. Pensar muda tudo podcast@gmail. Manda para a gente. A gente recebeu recentemente um depoimento no privado do Instagram. A gente não vai trazer hoje porque ele é bem longo, mas de pessoas que não são promovidas durante a licença maternidade, acho que também tem coisas positivas acontecendo, e de pessoas que são desligadas durante a gestação, mesmo a lei não proíbe o desligamento, mas obriga as empresas a fazer o pagamento completo até o final da licença maternidade. Acho que são assuntos que um dia a gente pode trazer aqui também. Danilo, quero de novo agradecer. Obrigado. A gente poderia telefonar para tua esposa para confirmar tudo isso. Por Acho favor, que tem que ter acho que tem que ter um trabalho de checagem jornalística, Marina, aqui, mas pelo pouco tempo que nós conhecemos e pela felicidade que você traz de falar dos seus filhos, eu tenho certeza que foi extremamente genuíno. Obrigado pelo convite, adorei o papo com vocês. Muito bom, obrigada.